Bem-vindos ao debate, onde a gente faz aquela análise plural e rigorosa sobre questões complexas. Hoje nós vamos mergulhar nos desdobramentos da CPI do crime organizado. A aprovação de quebras de sigilo acabou colocando figuras do Supremo Tribunal Federal e do Banco Master bem no centro de um verdadeiro furacão político. E a grande questão que surge de todo esse cenário, né, se essa pressão externa, essa crise de imagem pública, tem força para alterar o julgamento da revisão da vida toda do INSS. Um processo que o mercado e o governo já consideram praticamente enterrado, com 99,9% de chance de derrota para os aposentados. Exato. E a minha posição aqui é que o nível de desgaste do STF está tão alto que isso vai forçar uma mudança de rota. Vai ser favorável aos aposentados, servindo como uma, digamos, válvula de escape para mitigar esses danos perante a sociedade. Vai por outra linha. A forte oposição do governo federal e a própria mecânica de proteção institucional do tribunal vão manter o fim da revisão inalterado. O escândalo é real, com certeza, mas ele não vai se transformar em ganho previdenciário. Bom, vamos olhar para a posição do ministro Dias Toffoli. Ele paralisou a ação principal que decide o tema, a AD 2111, pedindo vistas há mais de 90 dias. E agora, a CPI quebra o sigilo fiscal da empresa dele, a Maride Participações, por conta daquela venda de um resort para um fundo ligado ao Banco Master. Ele está totalmente sob os holofotes. Então, para limpar a própria imagem perante a opinião pública e até internamente, sabe, com ministros como Fachin e Carmen Lúcia, o Toffoli tem um incentivo político imenso para propor um ajuste na decisão. Uma modulação mais branda que, no mínimo, resguarde o direito daquele aposentado que já tinha entrado na justiça. Olha, a tese de que ele usaria esse caso para limpar a imagem faz muito sentido na teoria. Mas, na prática, esperar que essa crise salve a revisão da vida toda é uma ilusão. O rombo do Banco Master é gravíssimo. A gente está falando de 55 bilhões de reais sob a gestão de Daniel Vorcaró. Só que o material nos mostra que o governo federal já atuou fortemente no STF para evitar o impacto fiscal de 4 bilhões com os aposentados. Mas a vulnerabilidade... A lógica puramente pragmática dita que o Toffoli vai simplesmente devolver o processo e acompanhar o relator, o Nunes Marques, matando a pauta de vez. Mas a vulnerabilidade aqui não é só do tribunal. Ela se estende ao executivo. Figuras centrais da base aliada do governo, como Rui Costa e Jacques Wagner, também apareceram na CPI. Isso dá munição pesada para a oposição. É uma fragilidade sistêmica. Ceder aos aposentados agora, entregando uma vitória popular, vira uma jogada estrategicamente vantajosa para aliviar a pressão política em cima de Brasília como um todo. Eu acho muito difícil acreditar nesse cenário de concessão popular se a gente observar o comportamento recente do próprio Toffoli. Veja a atitude dele na investigação da Operação Compliance Zero. Ele puxou todo o procedimento investigatório para si no Supremo, centralizou as decisões e impôs sigilo máximo. Essa é uma tática muito clara de contenção de danos e blindagem institucional. Não é a postura de alguém que está preparando o terreno para distribuir vitórias processuais inesperadas para a população. A diferença é que a amplitude dessa CPI tornou a blindagem processual de gabinetes insuficiente. O escrutínio público atingiu outro patamar com a revelação daquele contrato de 9 milhões de reais da esposa do ministro Alexandre de Moraes com o banco. O Supremo está encurralado de uma forma que decisões sigilosas não resolvem mais. A Corte precisa de oxigênio. A revisão da vida toda é o veículo jurídico perfeito para dar uma resposta que acalme a sociedade e mostre serviço. O problema desse raciocínio é assumir que uma vitória previdenciária restaura a confiança na corte. O nível de desgaste já passou desse ponto, muito além disso. Os próprios especialistas em direito previdenciário já jogaram a toalha em relação ao STF nesse caso. Eles já estão orientando os aposentados a buscarem mais de 40 outras formas de revisão de cálculo que não dependem dessa disputa em Brasília. O pragmatismo técnico dos advogados já substituiu
constituiu a esperança de uma manobra salvadora do tribunal. A busca por alternativas existe sem dúvida, mas a história nos mostra que crises institucionais agudas, especialmente as provocadas por laços financeiros tão expostos, frequentemente geram guinadas imprevisíveis na jurisprudência. Uma modulação flexível ainda é uma carta forte na manga do Supremo. E eu mantenho que o peso fiscal fala mais alto. A máquina do governo está estruturada para barrar esse custo bilionário e a mecânica de sobrevivência do tribunal vai focar em fechar as próprias feridas, não em abrir os cofres da União. Independentemente do desfecho final dessa ação, eu acho que concordamos que a gravidade das acusações financeiras na CPI coloca a cúpula do judiciário numa posição de desgaste histórico. Com certeza. Essa intersecção entre interesses institucionais de alto nível, escândalos financeiros complexos e os direitos básicos dos aposentados cria um dos cenários mais tensos da nossa história recente. Fica então o convite para você que nos acompanha a refletir sobre essas engrenagens de poder. Os desdobramentos dessa investigação exigem nossa atenção constante, pois ainda há muito a ser explorado nas próximas sessões. Agradecemos a companhia e até a próxima!